O presidente Lula, no Japão, comentou a decisão do MSTF em tornar Bolsonaro réu por suposta tentativa de golpe. Lula Lelé afirmou que o ex-presidente tentou sim dar um golpe de Estado e também planejou o seu assassinato. E que Bolsonaro precisa parar de chorar e cair na realidade. Vamos ouvir esta merda! É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. E ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então eu penso que se ele tiver culpado, ele tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. Eu não vou dividir com ninguém a responsabilidade disso aqui, não. Então presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar. Só cada um sabe a realidade do que fez. É claro, só o Lula sabe quem é o dono do sítio de Atibaia. Só o Lula sabe quanto custou o triplex do Guarujá. Só o Lula sabe o talento que foi preciso para o Lulinha ser esse Ronaldinho dos negócios. Só o Lula sabe quantas bolachas leva a companheira do seu filho Cláudio. Só o Lula sabe como ele sambou no caixão da Marisa Letícia. Só o Lula sabe como morreu o Celso Daniel. Só o Lula sabe o que foi preciso para ter as suas condenações anuladas no STF. E muito me admira um sujeito que se diz estadista, se diz porque é mentiroso, é claro, todo mundo sabe que o Lula é mentiroso. Então, na verdade, não me espanta que um pilantra, porque o Lula é um pilantra. Qual é o predicado correto para Lula? Pilantra. Pilantra, mentiroso, sujo. Pilantra, mentiroso, sujo. E sonegador, porque sonega os gastos da sua cocotinha. Que isso sim. A Janja é sua cocota. É uma cocota que você tá dando a vida boa. Porque se você fosse porteiro de prédio, ela nem olharia para você. E o senhor é pilantra, sabe por quê? Porque como chefe de Estado, como um sujeito que até ontem se dizia perseguido político, preso político, e teve direito a recursos, etc. e tal, você que já foi presidente do Brasil por 2 mandatos. O senhor é uma desgraça que se abateu sobre o Brasil de 2003 até 2006 e depois de 2007 até 2010. Até que, não contente, mandasse uma desgraça maior para a política brasileira chamada Dilma Rousseff. O senhor que foi presidente 2 vezes é pela 3ª vez? Se é que é, nesta vez de fato, presidente? Ou é apenas um marionete de quem realmente puxa as cordas, e eu acredito piamente que ele esteja no STF? O senhor dizer que pedir anistia, confissão de culpa, porque não pode provar a inocência, o senhor que foi presidente da República por 3 vezes não saber que é o Estado que tem que provar a culpa e não o acusado provar a inocência, chega a ser vergonhoso. Aliás,
Lula, você não provou a sua inocência, não é? No meio de todo esse escândalo, que foi o Petrolão, que tirou 44,4 bilhões de reais, quanta gente não morreria de fome, quanta gente teria sobrevivido àquilo que você chama de genocídio da Covid-19, porque quantas UTIs nós não teríamos? Quanta vacina o Brasil não poderia ter pago mais caro? Quanto fumacê e vacina para dengue não poderiam ter sido compradas com esses 44,4 bilhões de reais que escorreram pelo ralo da corrupção no Petrolão, que foi descoberto pela Lava Jato. A Lava Jato errou, processualmente errou muito, errou feio. É um pecado que o Sérgio Moro vai ter que carregar na lomba. Mas eu quero lembrar que você não provou sua inocência, não. Nem teria, porque, como jurista que sou, eu sei que quem tem a obrigação de provar a culpa é o Estado. Vossa Excelência não tinha que provar sua inocência. Mas já que você tocou no assunto, pilantra, apedeuto, mentiroso, já que você tocou no assunto, eu quero lembrar que você não provou sua inocência. Então, mediante as suas próprias palavras, eu não quero mais discutir sobre esta fala que veio da sua boca. Excelentíssimo senhor ladrão. Dá vontade de ir embora do Brasil, né?